aí, galerinha, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Hoje nós vamos para mais uma resenha, só que desta vez vamos falar do livro 2.5 de A Barraca do Beijo, que é Pé na Estrada, da Beth Reckless. Então, vamos lá? Pé na Estrada nós vamos conhecer, na verdade, nós vamos vivenciar a trajetória da Elle com o Lee em uma viagem insana para onde o Noah está, que é Harvard. Eles vão então decidir fazer a viagem totalmente em carro, porque eles já encontram um pequeno problema no começo dessa narrativa, em que eles tinham pretensão de ir para lá de avião, mas descobrem que por conta da sua idade eles não conseguem pegar um carro lá. Então isso complicaria totalmente os planos e eles não conseguiriam utilizar, por exemplo, a CNH do Noah para isso. Então, a Ellie e o Lee vão montar suas coisas dentro do carro e vão fazer a viagem mais longa e louca da vida deles. Ela vai durar aí uns 3 a 4 dias inteiros, um pouquinho mais, se não me engano, praticamente quase uma semana, e eles vão visitar vários lugares que eles ainda não conhecem. Então, o que vai acabar acontecendo? Eles vão ter algumas loucuras nesse meio do caminho, passando por perrengues normais em estrada, assim como perrengues do tipo, pô, queria tanto ficar nesse lugar por mais tempo, mas eu não posso porque, enfim, né, não é o meu objetivo estar aqui, ficar por aqui. Então, os dois vão viver essa aventura. Futuramente, o Lee também pretende visitar a Rachel, que é sua namorada, na outra escola. Enfim, eles fazem todo esse tour e resolvem passar um tempo em Nova York, é bem perto de Harvard, e viver como os americanos, vendo os shows nas maiores instalações possíveis. Porém, eles vão ter alguns atrasos no meio do caminho que vão ser feitos por eles mesmos, porque, tipo assim, gente, eles decidem viajar, só que o que eles achavam que seria legal não é tanto assim, porque passar horas a frio dentro de um carro, escutando música na playlist e comendo porcariada para não atrasar muita viagem, não é algo que vai ser tão aproveitado assim, porque vai cansar alguma hora e os dois vão arranjar muitos impasses nesse meio do caminho, porque literalmente eles vão ter aqueles problemas típicos de, nossa, enquanto um tá dirigindo, o outro está dormindo, enfim, é uma loucura só. Esse livro, ele é o 2.5 dessa história toda. Gostei de ter conhecido mais, mas acho que foi um livro assim um pouquinho desnecessário. Poderia ter sido colocado isso em outro livro das continuações mesmo, no finalzinho do livro 2, comecinho do livro 3. Porém, eles resolveram fazer essas pequenas partes aí. Então, esse daqui é o livro 2.5, mas eu achei assim, ele não é o melhor livro do universo, tá? Eu já quero deixar isso pra vocês, porque assim, você vai conhecer um pouquinho mais, vai ter esse momento Ellie e Lee bem juntos, mas ao mesmo tempo, a gente vai ter a famosa coisa assim, tipo, parece que a história não desenvolve, não anda, tá acontecendo tudo, mas enfim, isso daí poderia ter sido colocado de outra maneira, um pouco mais rápido dentro da história, pra dar evolução pra história em si. E, enfim, esse livro, eu gostei bastante da leitura dele, mesmo não sendo, assim, a melhor leitura e falar assim, nossa, faz muita diferença você ler isso aqui antes da história. Não faz, porque as histórias do livro 1, 2 e 3 são, tipo assim, super definidas por elas mesmas, tanto que eu vou trazer a resenha do terceiro livro aqui pra vocês. Então, tipo assim, esse livro é mais uma complementação se você quiser conhecer um pouquinho mais do mundo deles e também viver esse espacinho Ellie e Lee juntos. Vai ter também a parte em que ela vai conhecer o Noah. Conhecer não, né? Vai viver com o Noah lá um pouquinho em Harvard. E o Lee também vai visitar a Rachel. Então, tipo assim, tem um pouquinho aí, mas não é nada demais. Então, tipo assim, não é um livro que vai te prender assim e falar, nossa, eu quero saber o que vai acontecer. É apenas mais uma história complementar de tudo que já acontece, de tudo que já aconteceu.
O livro, para mim, levou 5 estrelas, tá? Mas eu quero reafirmar, eu gostei muito da história, eu adoro estar nesse mundo entre a Ellie e o Lee, porém, não é um livro para todo mundo. Lembrando, é uma complementação de uma história, mas não é um livro essencial para a história. Você pode ler ele depois, enfim. Se quiser ler os 3 mais focados e ler os outros entre meios, você pode. Lógico que fica meio estranho, fica um pouco, porque assim, pega o finalzinho da meada de um pro comecinho da meada do outro. Tami, o que eu faria? Acredito que, por opinião própria, eu juntaria esse livro com o terceiro livro. Por que eu falo isso? Porque daí a gente tem um overview maiorzão. A autora podia ter continuado um pouquinho mais, tanto que os outros livros, o segundo e o terceiro de A Barraca do Beijo, são livros mais curtos, mais enxutos. Por quê? Simplesmente porque não tinha história. Se ela pegasse essas páginas que ela fez aqui e inserisse naquele livro, o livro ia ficar grande assim como o primeiro, mas ia ser tão gostoso quanto de ler quanto o primeiro, tá? Assim, não tiro desmérito, logicamente eu acredito que todo e qualquer autor quer vender mais livros, e quanto mais histórias você tiver no mundo, melhor, né? Digamos assim, você pode vender mais livros em questão. Só que assim, às vezes não havia necessidade disso tudo, tá? Porque é uma história boa, muito legal, mas que assim, você pode juntar algumas coisas e não precisaria fazer tipo esses spin-offs que existem de vários outros livros. Porém, ainda se é algo que não vai interferir na história final, tipo assim, é algo que não aconteceu e que não tem rotina ali, beleza. Tipo, alguma coisa especial, algum spin-off mesmo de alguma coisa, de algum dos livros, né? Mas não é isso, porque eu acho que, assim, faltou pra mim um brilho assim, nossa, cara, essa história aqui precisava estar fora do livro pra fazer sentido. Eu não acredito que isso daqui você colocasse dentro do livro e desse um encaminhamento depois, né? Tipo, alguns anos depois, alguma coisa assim, ou alguns meses depois, faria todo sentido tão como aconteceu. Então, por isso que eu falo assim, é um livro que é legal, mas não haveria necessidade de estar ali o tempo inteiro. Beleza? Então, com isso, eu deixo aqui a minha recomendação para você. Eu espero que você possa ler também esse livro e comentar aí o que você achou, se você também achou que não é tão necessário esse livro assim pro rumo da história pro agora, né? Porque é impressionante como os autores adoram criar livros extras para tudo. Quem o diga, enfim, Estilhaça-me, que é outra série que tem outros mil pedacinhos no meio. É o livro 1, 1.5, 2, 2.5, 3 e assim vai por diante. Mas, enfim, aparentemente a autora terminou no terceiro livro e, enfim, mas, né, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Comenta aí embaixo também livros que tenham essa mesma pegada que você gosta, mas que você também acha desnecessário algumas continuações. E recomendo aqui para você outros livros com essa mesma pegada, mas essas recomendações vão vir depois. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Beijinhos e tchau, tchau! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game.